Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, diz a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. E respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Até aqui. Havia um homem por nome Vitalos. Esse homem viveu no primeiro século da era cristã. E este homem, ele era um oficial romano, ele era servo de um juiz chamado Paulinus. E por muitos anos ele serviu ao juiz chamado Paulinus. Ele habitava na cidade de Milão. E certa vez ele foi com o juiz Paulinus em comitiva para uma cidade chamada Ravenna, também na Itália. E quando ali chegaram, aquele homem começou a conhecer melhor quem era o juiz Paulinus. E começou a perceber o quão cruel era aquele homem, o quão mau era aquele homem. E estando em Ravenna, Vitalos, ele conheceu a fé cristã. Ele teve contato com cristãos e ele converteu-se a Cristo. E por observar o que ensina a fé cristã e observar a conduta do juiz Paulinus, ele então decidiu abandonar o seu emprego. Ele decidiu sair do serviço que prestava ao juiz Paulinus. E o juiz não sabia o motivo pelo qual ele havia feito isso. Mas aquele homem, ele saiu e começou a prestar serviço cristão. Inclusive, este homem assistiu um cristão chamado Urticinos, que, em sendo condenado à morte por causa da sua fé, que era um médico, um homem bem conceituado, mas por causa da sua fé em Cristo, ele foi condenado à morte justamente pelo juiz Paulinus. Vitalos então lhe prestou um serviço, um auxílio espiritual. E quando Urticinos, ele soube que seria decapitado por causa da sua fé, Vitalos então o amparou e disse: Siga firme, siga forte, não desista, não desanime, porque você sabe que algo precioso está guardado para você. E quando ouviu aquelas palavras, Urticinos então revigorou-se em Cristo, renovou a sua fé e seguiu firme, e foi de fato decapitado. Quando o juiz Paulino ficou sabendo da atitude de Vitalos e ficou sabendo que ele havia aderido à fé cristã, mandou prendê-lo. E quando ele foi preso, ele foi severamente torturado e cruelmente torturado por causa da sua fé. E em sendo torturado, impunham-lhe a possibilidade de negar a sua fé e assim alcançar a liberdade, e assim sair daquele sacrifício, daquele sofrimento. E aquele homem reafirmou a sua fé, com toda a sua coragem, com toda a sua convicção, ele reafirmou a sua fé. Um sacerdote pagão então quis lhe induzir a prestar sacrifícios a deuses pagãos, e ele negou-se. Então esse sacerdote chegou ao juiz Paulinus e disse: Esse homem não nega a sua fé, esse homem não sacrifica aos deuses, então vamos sepultá-lo vivo, vamos enterrá-lo vivo. E então o juiz Paulinus achou uma boa ideia, a ideia daquele sacerdote pagão.
E eles levaram Vitalos para um lugar chamado Ad-Palman. Esse lugar chamado Ad-Palman era o lugar onde os cristãos eram levados para serem executados, unicamente porque criam em Cristo. E ao chegarem lá, o juiz mandou que abrissem um buraco no chão e jogaram Vitalos lá dentro daquele buraco. Soterraram Vitalos até a cintura. Depois o soterraram o resto do seu corpo, vivo, com pedras e terra. E assim, no ano 99 da era cristã, Vitalos, um discípulo de Cristo, morreu. Foi morto. Foi executado por causa da sua fé. Aquele homem demonstrou para nós uma atitude de força e de coragem que é exigido de cada ser humano, não apenas dos cristãos, mas de todo ser humano. É necessário, é exigido de nós uma disposição, uma força e uma coragem para vencer todos os desafios que se interpõem à nossa vida. Aquele homem era casado com uma mulher chamada Valéria. E Valéria, depois da morte do seu marido em Ravenna, ela retornou a Milão. E quando ela retornou a Milão, não demorou muito tempo e as pessoas descobriram que ela também havia aceitado a fé cristã. Ela também tinha se convertido a Cristo. E por causa disso, ela também foi perseguida, foi presa e foi açoitada com varas até a morte. E os cristãos então recolheram seu corpo e a sepultaram ali em Milão. Não só Vitalos, mas também Valéria demonstram a força que é necessário o homem ter para que ele possa conseguir reafirmar, afirmar e sustentar aquilo que ele crê e aquilo que ele é, aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja. O texto que lemos nos mostra os últimos momentos de liberdade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus havia atravessado o vale ou o ribeiro do Cedron. O ribeiro do Cedron era um pequeno riacho que dividia Jerusalém do jardim do Getsemane. E aquele riacho, aquele pequeno riacho, a maioria do tempo, a maior parte do ano, ele ficava seco. E aquele riacho, quando estava cheio, ele servia como forma de escoar o lixo de Jerusalém, como também de expandir, levar embora os detritos do povo. Portanto, aquele riacho se tornara um esgoto. E também servia para escoar o sangue dos sacrifícios que eram feitos. E Jesus passa esse ribeiro e vai até o monte, ou até o jardim Getsemane. E você sabe o que ocorreu no jardim Getsemane. Jesus vai para a sua última noite de liberdade. Jesus vai para seu último momento, onde ele vai clamar a Deus pela sua vida, onde ele vai clamar a Deus para que, se possível fosse, Deus o livrasse daquela hora, Deus o livrasse daquele sacrifício que ele haveria de enfrentar. Nós sabemos qual foi o resultado e sabemos que Cristo não teve a sua oração atendida e, de fato, ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado e morto. Mas Jesus seguiu firme. Jesus sustentou o seu testemunho. Jesus reafirmou a sua fé. Isso mostra que o homem de Deus, o homem que encontra, de fato, sentido e significado para a sua vida, não pode fugir do seu propósito, não pode fugir da sua missão, não pode fugir do seu destino. O homem que encontra-se com Cristo sabe qual é o seu propósito, sabe qual é a sua missão e sabe qual é o seu destino. E o seu destino é muito mais do que o sofrimento, o seu destino é muito mais do que a rejeição, o seu destino é muito mais do que a morte. O seu destino é passar a eternidade com Deus. Porém, o homem que encontra-se com Deus sabe que é necessário, de fato, sustentar esse testemunho, sustentar essa fé. É necessário adquirir forças e demonstrar a sua força, para que diante da oposição, diante do sofrimento, diante da perseguição, diante do perigo, ele não venha retroceder, ele não venha recuar, ele não venha baixar a guarda,
e ele não venha, de fato, se acovardar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, que quando Jesus era criança, foi necessário que Jesus fugisse. Não Jesus em si, mas a Bíblia diz que José, sendo avisado de que queriam matar Jesus, José recolheu Jesus, recolheu Maria e foi para o Egito. Fugiu para o Egito e ficou um tempo no Egito até que Herodes, aquele que queria matar Jesus, morreu. Então, enquanto Jesus era criança, Jesus fugiu. E a fuga, ela revela a infantilidade. A fuga, ela revela a imaturidade. A fuga, ela revela fraqueza. Eu só fujo de algo quando eu me acho incapaz de prevalecer contra aquilo ou sobre aquilo. Eu só fujo de algo quando eu me acho fraco e entendo que eu não posso escapar, que eu não posso prevalecer. Mas o homem, quando ele cresce, o homem, quando ele amadurece, o homem, quando perde a infantilidade, ele perde o medo. Então o medo já não lhe faz mais fugir, porque ele amadureceu, ele desenvolveu-se. E eu percebo a força de Jesus nesse texto. Jesus está orando com seus discípulos, e a Bíblia Sagrada diz que Judas vai até ele, levando consigo uma coorte. Uma coorte era uma quantidade de soldados, levando os principais sacerdotes também. Alguns estudiosos dizem que ali com Judas estavam cerca de 900 soldados para prender Jesus. Não eram soldados romanos, eram soldados do templo de Jerusalém. E esses homens vão para prender Jesus. E Jesus está lá pronto para reafirmar a sua fé e pronto para enfrentar a oposição que ele teria que de fato enfrentar. E quem vai guiando essas pessoas? Judas, o Iscariotes. E nós aprendemos com isso que as pessoas mais perigosas para a nossa vida são as pessoas mais íntimas de nós. As pessoas que mais nos oferecem risco, as pessoas que mais nos fazem sofrer, as pessoas que podem destruir a nossa vida, são as pessoas mais íntimas de nós. O que é que o texto diz? O texto diz que Judas conhecia aquele ambiente. Por que Judas conhecia aquele ambiente? Porque Judas era íntimo de Jesus. Porque Judas muitas vezes esteve com Jesus ali. Porque Jesus fez daquele jardim um ambiente de consagração a Deus, um ambiente em que ele orava, em que ele buscava a face de Deus. Então era comum para eles estarem naquele ambiente. E Judas sabia da rotina, Judas sabia dos costumes de Jesus. E Judas foi aquele por quem Jesus foi traído. Judas foi aquele que levou Jesus às mãos dos seus inimigos. E pelas mãos dos seus inimigos Jesus foi morto. Então as pessoas que mais nos oferecem risco, as pessoas que mais nos fazem sofrer, as pessoas que de fato podem destruir a nossa vida, são as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas, porque elas nos conhecem como ninguém conhece. Elas sabem de tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive elas conhecem as nossas fraquezas, elas conhecem os nossos pontos fracos. Nos relacionamentos nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente, que nós vamos conviver com pessoas por muito tempo, mas nunca conheceremos plenamente essas pessoas. Em um momento ou outro essas pessoas vão nos decepcionar, em um momento ou outro essas pessoas vão nos surpreender, ou em um momento ou outro essas pessoas vão nos fazer chorar. Jesus não escapou disso. Nós também precisamos ter maturidade suficiente para entender que de fato conosco não será diferente. Por isso que Jesus posiciona-se com uma postura firme, forte. Ele dispõe de toda a força para encarar aquela situação, porque a força que você adquire em Deus e a força que você desenvolve enquanto ser humano será o que te impedirá de sucumbir diante das decepções, diante das frustrações. Enquanto você não crescer como pessoa, enquanto você não se desenvolver como pessoa, você estará suscetível a cair.
você estará suscetível a naufragar, a sofrer, a desistir até mesmo da vida, por causa das decepções que você enfrentará. Compreenda uma coisa: as decepções não podem te paralisar, as decepções não podem tirar a tua identidade, as decepções não podem te imobilizar, porque existe algo maior, existe algo mais precioso. A primeira coisa que é mais preciosa é a sua missão com Deus. Você não pode deixar que as decepções te impeçam de cumprir o seu propósito com Deus. E em segundo lugar, o que é precioso para você e não pode ser desvirtuado pelas decepções, pelas dores e frustrações, é você mesmo. Você é um ser e você tem que compreender o valor que você tem. Você precisa valorizar-se. Se você não valorizar-se de fato e de verdade, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer decepção vai te imobilizar. Mas quando você compreender que existe algo maior, existe algo supremo, existe algo superior, você sofrerá, você chorará, mas você não vai parar. Você não pode parar. Você não pode parar por você. Compreenda que as pessoas que te fizeram sofrer ou que te fazem sofrer, as pessoas que te decepcionam, elas vão viver a vida delas. Você vai ficar presa a uma dor que os outros que te causaram a dor não estão sofrendo. Estão vivendo a sua vida tranquilamente. Nem sequer lembram que você existe, você está martelando aquilo, você está sofrendo por aquilo. Compreenda que você é maior, você é superior, você é mais importante do que isso. Eu não estou dizendo que as decepções não machucam, não doem, não tiram de nós lágrimas. Sim. Como você já passou decepções na sua vida, como você passa decepções na sua vida, eu também já passei inúmeras e eu continuo passando. Mas eu compreendo e eu sei que existe algo superior, há algo maior, há algo mais excelente, algo que deve ser preservado. Não paralise a sua vida por causa de circunstâncias, por causa de situações, nem por causa de pessoas. Aprenda a compreender quem são as pessoas que de fato merecem posição de importância na sua vida. Você sabe o que significa a palavra importante? A palavra importante significa aquele que você importa para dentro de você. Então para você é importante quem você importa para dentro de você, quem você traz para dentro do seu coração. Você compreende que às vezes você está importando para dentro de você aquilo que precisa ser esquecido? Você está importando para dentro de você coisas que devem ser abandonadas? Você está dando importância a coisas que merecem ocupar um lugar de irrelevância na sua vida? Se importante é aquilo que você importa para dentro de você, então dê importância àquilo que de fato merece importância, aquilo que é importante, aquilo que é precioso. Pessoas que são de fato importantes, pessoas que marcam a sua vida positivamente, pessoas que fazem a diferença na sua vida, e não pessoas que destroem a sua vida, não pessoas que te tiram lágrimas, não pessoas que te causam dor. Jesus tinha um carinho enorme por Judas. Jesus cuidou de Judas, Jesus transformou Judas, mas Judas não deixou de ser Judas. O problema não está em Jesus. Às vezes nós nos martirizamos porque as pessoas agem mal conosco, e nós entendemos que isso é porque nós não correspondemos à expectativa daquelas pessoas. Entenda, você não precisa se culpar, porque a culpa não é sua. Jesus fez tudo o que podia ser feito por Judas. Na última ceia, nessa mesma noite, eles estavam em um cenáculo. Jesus serviu o pão a eles, Jesus deu o cálice a eles, e Jesus lavou os pés deles. Com Judas não foi exceção. Jesus serviu Judas, Jesus deu o cálice a Judas, Jesus lavou os pés de Judas, mas Judas não deixou de ser Judas. Há pessoas que não mudarão por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você se sacrifique, por mais que você faça. Há pessoas que não mudarão e o problema não está em você, o problema está nelas. Há uma frase que diz que uma cobra, por mais bela que seja, continua sendo uma cobra.
ela não deixa de ser cobra. Ela não perde a alma de cobra, ela não perde a essência de cobra, ela não perde o instinto de cobra. Então você precisa compreender que há situações na vida que você não precisa se culpar. Será que Jesus ia ficar se culpando, pensando, por que Judas fez isso comigo? Por que Judas me traiu? Por que Judas me vendeu? Não, Jesus tem consciência limpa, Jesus sabe que fez tudo. Absolutamente tudo o que podia ser feito por Judas. Se Judas não mudou é porque ele não quis. O que você precisa ter é consciência limpa de que você fez tudo pelas pessoas, especialmente por quem está do seu lado. Se não mudou foi porque não quis mudar. Se não mudou, a responsabilidade não é sua. E agora eu vou um pouquinho mais longe. Há pessoas que não mudam exatamente porque são bem tratadas, são paparicadas. Isso é bíblico. A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 19, versículo 19, que nós precisamos deixar as pessoas sofrer as consequências dos seus atos. Porque se todas as vezes nós passarmos a mão na cabeça, essas pessoas nunca vão mudar. Essas pessoas nunca vão aprender. Às vezes as pessoas, para de fato mudarem, para se conscientizarem, elas precisam de tratamento de choque. Então não se culpe, não se martirize pelo que as pessoas fizeram com você. A culpa é delas. Foram elas que te feriram. Foram elas que te machucaram. Quando você se culpa, você está adquirindo e desenvolvendo em você uma síndrome. Isso é uma doença. Eu não sei se você já parou para pensar e já ouviu especialistas falando que muitas vezes uma pessoa, especialmente uma mulher, quando ela é abusada, muitas vezes ela se sente culpada pelo ato que ela sofreu. Ué, mas como é que uma pessoa vai se sentir culpada por ter sido abusada? Isso é uma síndrome. Você não pode, você não precisa se culpar pelo mal que te fizeram. A responsabilidade não é sua. E Jesus nos ensina essa lição. Mas para que você atinja esse grau de maturidade, você precisa de fato crescer enquanto pessoa. Você precisa se utilizar de toda a força que você tem. Você tem adquirido forças o suficiente para enfrentar cada situação e cada adversidade que se interpõe sobre a sua vida? A Bíblia Sagrada diz que quando aqueles homens chegam, acompanhados por Judas, Jesus levanta-se, obviamente o texto não diz isso, mas Jesus se posiciona e diz: a quem buscais? Quando Jesus se coloca diante daqueles homens, os discípulos estão lá. Jesus toma a frente e diz: a quem buscais? E por que Jesus fez isso? Porque o texto diz que Jesus sabia o que ia acontecer. Uma habilidade que nós precisamos desenvolver é a capacidade de antever as coisas que acontecerão. Ué, pastor, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu vou saber o que vai acontecer amanhã? Não, você não tem a capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. Mas você precisa ter e desenvolver a capacidade de ter uma noção do que pode acontecer. A maior probabilidade de coisas acontecerem. Mas especialmente nos relacionamentos, você pode sim antever muitas coisas. Porque em um relacionamento, sinais são dados. Quando você convive com uma pessoa, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você aprende sobre aquela pessoa, mais você conhece daquela pessoa. E à medida que você vai conhecendo aquela pessoa, à medida que você vai conhecendo a personalidade daquela pessoa, você vai traçando um perfil daquela pessoa. E quando você traça um perfil daquela pessoa, então você tem mais ou menos ideia do que aquela pessoa é capaz de fazer. O que pode acontecer no relacionamento com aquela pessoa. Jesus demonstra essa habilidade. Jesus sabia, obviamente, eu sei, eu reconheço o texto, está falando de Jesus, e Jesus é um ser diferente. Jesus é Deus. Não obstante ser Deus, ele nunca se utilizou das suas prerrogativas divinas no seu convívio pessoal e no seu convívio social. Ele nunca se utilizou das suas prerrogativas divinas
para se beneficiar no relacionamento com as pessoas. Então, quando o texto diz que Jesus sabia o que iria acontecer, é óbvio. Ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia que ele teria que morrer. Mas isso mostra o amadurecimento de Jesus, o desenvolvimento pessoal de Jesus. Ou você acha que ele conviveu com Judas o tempo todo, talvez 3 anos e meio convivendo com Judas, e ele não traçou um perfil de Judas? Ele não sabia o que esperar de Judas? Ele não sabia qual era a conduta de Judas? Eu tenho certeza que você já ouviu o adágio popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas sempre mostram na convivência quem elas são. E você precisa admitir isso, você precisa reconhecer isso. Se as pessoas têm demonstrado atitudes para você, você precisa traçar um perfil dessas pessoas, para que você não seja surpreendido por essas pessoas, para que você não se decepcione com essas pessoas. Nós só nos decepcionamos com pessoas de quem nós esperamos algo. Quando eu espero algo de alguém e não sou correspondido, naturalmente eu me decepciono com essa pessoa. Mas quando eu não espero nada de alguém, então nada que a pessoa venha fazer, de fato vai me surpreender, de fato vai me decepcionar, porque eu não espero nada dela. E é outra coisa que nós precisamos aprender no nosso desenvolvimento enquanto pessoas: esperar cada vez menos dos outros, porque os outros têm muito pouco a nos oferecer. Espere cada vez menos dos outros, dependa cada vez menos dos outros, e desenvolva-se cada vez mais enquanto ser, enquanto pessoa, e especialmente para prevalecer, continuar de pé como discípulo de Cristo. Cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente, desenvolva o seu relacionamento com Deus, fortaleça a sua espiritualidade. Do contrário, você poderá sucumbir diante das menores decepções que você tiver. Decepções interpessoais, as quais você esmorecerá na fé, abandonará a fé, naufragará na fé. Então, em outras palavras, você se decepciona com pessoas e responsabiliza Deus. As pessoas te ferem e você fica de mal com Deus. As pessoas te machucam e você briga com Deus. As pessoas te abandonam e você abandona a Deus. Isso demonstra a fragilidade, a infantilidade e a imaturidade do ser. Amadureça, cresça e fortaleça-se para que você, de fato, possa continuar de pé diante das coisas que virão sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus toma a frente e diz: a quem buscais? Ou seja, quando ele toma essa atitude, ele está demonstrando a sua força, a sua posição, enquanto homem e enquanto mestre, enquanto líder. A quem buscais? Ele toma as rédeas da situação nas suas mãos. Por que você acha que levaram 900 soldados para prender Jesus? Será que eram necessários 900 soldados para prender um homem? É óbvio que não. Quando eles levam aquela quantidade de pessoas, é porque eles sabiam que Jesus sempre estava rodeado de discípulos, em especial os apóstolos, aqueles que eram mais próximos de Jesus, mas constantemente Jesus estava cercado por pessoas. E aqueles homens vão preparados para um conflito, para um embate. E Jesus então toma a postura de líder, de mestre, e diz: a quem buscais? Quando ele se coloca e toma as rédeas da situação nas mãos, os outros ficam na retaguarda. E eles respondem: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens recuaram e caíram. Ou seja, aqueles homens viram Jesus,
Mas não apenas viram Jesus, aqueles homens sentiram a força de Jesus. Aqueles homens sentiram a força de Jesus nas suas palavras. Aqueles homens sentiram a força de Jesus na sua postura. Aqueles homens sentiram a força de Jesus na sua atitude. Sou eu. Aqueles homens recuam. Quando Jesus faz isso, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está se oferecendo a eles, tirando o foco dos discípulos e guardando-os, protegendo-os. Sou eu. Ou seja, o homem que tem a força que Jesus tinha, ele vai sempre tomar as rédeas da situação nas suas mãos. Ele não se deixará vencer por medo. Ele não se deixará vencer pela oposição, por aqueles que lhe intimidam ou por aquilo que lhe intimida. Mas sempre vai agir, sempre vai se posicionar, sempre vai enfrentar. Jesus poderia perfeitamente se esconder atrás dos discípulos, porque geralmente nós sabemos que em via de regra o capitão é aquele que está na frente. Por quê? Porque ele é líder. Nós sabemos que em via de regra, por exemplo, na ocasião de um naufrágio, o capitão do navio, ele coloca todo mundo nos botes, salva todo mundo e ele fica lá. Ele será o último a sair. Por quê? Porque ele é o líder. Ele é responsável por todas as pessoas. Mas sabemos também que essa não é uma prerrogativa de todos os líderes. Existem alguns que se escondem atrás do seu exército. Nós temos uma história no texto sagrado que nos fala sobre o primeiro rei de Israel, Saul. Quando foi desafiado por Golias, ele não teve a atitude que Jesus teve. Ele não tomou as rédeas da situação nas suas mãos. Pelo contrário, ele se acovardou. E o seu exército inteiro. Então Davi se apresenta, Davi se posiciona e diz: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Eu vou lá e vou vencer ele. Eu vou lá e vou matá-lo. E Saul desencoraja Davi. Esse homem é experimentado em guerra. Esse homem vai trucidar você. Esse homem vai te matar. Esse homem vai destruir você. E Davi se posiciona e diz: eu vou. O que é que Saul faz? Saul se esconde atrás de Davi. Saul coloca a roupa dele, a armadura dele sobre Davi e diz: vai. Saul se escondeu atrás de Davi. Então Jesus poderia perfeitamente ter se escondido atrás dos discípulos. Haveria ali um embate, começaria um conflito. E enquanto os discípulos estavam lutando, possivelmente sendo mortos por aqueles homens, Jesus poderia fugir. Essa é a atitude de muitos. Como foi que Saddam Hussein morreu ou foi pego? Fugindo, se escondendo pelos túneis. Todo covarde age assim. Por quê? Porque não tem força. Liderança é algo imprescindível ao ser humano. E líder não é apenas o pastor. O pastor é líder da igreja. Líder não é apenas o presidente de uma indústria, de uma empresa. Você é líder. Todo ser humano lidera. No mínimo, o ser humano lidera a sua própria vida. Você precisa ser líder da sua própria vida. E à medida que você tiver a capacidade de liderar a sua própria vida, outras coisas serão colocadas nas suas mãos para você liderar também. Então compreenda que é necessário que você tenha força, postura e atitude para que você lidere a sua própria vida, para que você tome as suas decisões, para que você faça as suas escolhas, para que você trilhe os seus caminhos. Jesus nos dá um exemplo de força. Ele toma a frente e diz: o negócio é comigo. A quem é que vocês buscam? A Jesus o Nazareno. E ele diz: eu já disse que sou eu. Se vocês buscam a mim, deixem eles ir. Quem ama, quem é forte e quem lidera, sempre vai preservar os seus.
sempre vai cuidar dos seus. Você nunca conhecerá uma pessoa que ama de verdade e não preserva, não cuida. Então, se alguém no seu relacionamento pessoal não age dessa forma, então talvez o amor que disse que tem, o amor que diz existir, a realidade não existe. O exemplo que Jesus nos dá é o exemplo de ter a postura, a hombridade e a honra de preservar os seus. Se o negócio é comigo, deixe eles irem embora. Proteja os seus em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o ser humano se desenvolve como ser, ele desenvolve a sua força e ele não teme mais absolutamente nada. Ele não teme a derrota e ele não teme nem mesmo a morte. Jesus sabia que daquele ambiente ele sairia preso, e ele sabia que tudo aquilo resultaria na sua morte. Aquilo não era novidade para Jesus. Mas enquanto ele se desenvolveu enquanto homem, ele demonstra a sua força e não deixa o medo paralisá-lo. Ele estava angustiado. Você conhece a Bíblia e você sabe que naquele jardim, Jesus ora ao Pai de forma angustiada, e a sua alma está tão angustiada que o texto diz que ele soa gotas de sangue, o fenômeno chamado hematidrose. Ele começa a suar gotas de sangue, tamanha angústia que Jesus está passando. E quando aqueles homens chegam, finalmente ele sabe, chegou a hora. Agora é a hora de enfrentar. E ele enfrenta. A angústia não lhe paralisou, o medo não lhe paralisou. Porque quem é forte não entra em desespero. Quem é forte jamais vai se desesperar. Então, quando você se desespera por coisas pequenas, isso demonstra que você precisa desenvolver-se enquanto ser. Você precisa mostrar a sua força, você precisa desenvolver a sua força. A vida nos submeterá a muitos momentos de desafios, de embates, de sofrimentos, de aflições. E nós precisamos enfrentar. Nós precisamos encarar. As lutas que a vida impõe sobre você, enfrente, encare-as. Não se acovarde, mas enfrente tudo. Tudo que vier sobre você, enfrente de cabeça erguida. Porque aquele que não enfrenta é um derrotado. Aquele que não enfrenta, ele nem sequer sabe que se vai prevalecer ou se vai perder. Mas ele sabe que se ele enfrentar, as suas chances de vencer são as mesmas chances de perder. Mas se não enfrentar, ele já perdeu. Então não importa os desafios que você está passando, está enfrentando, enfrente. Não se acovarde, não baixe a guarda, não deixe o desespero te dominar. Não deixe o desespero governar a sua mente, governar a sua vida e governar o seu coração. Encare. Isso demonstra a sua força enquanto ser. Conta-se que Dwight L. Mahmood, quando estava no seu leito de morte, as suas últimas palavras foram: a terra prescinde e os céus se abrem para mim. Isso não é um sonho, isso é real. Se isso é a morte, como é maravilhoso. Deus está me chamando e eu preciso ir. Quem teria essa postura diante da morte? Aquilo que mais amedronta o ser humano, aquilo que mais impõe medo ao ser humano, aquilo que traz desespero ao ser humano, mas aquele que é forte não se desespera. Aquele que desenvolveu-se até mesmo e principalmente diante de Deus, não se deixa vencer pelo desespero. Da mesma sorte, dizem que Charles Spurgeon, enquanto estava agonizando para morrer também,
as suas últimas palavras foram: se isso é a morte, é maravilhoso, pois é mais gostoso do que a vida. Ele sabia que havia esperança. Em contrapartida, conta-se que Charles Darwin, enquanto estava no seu leito de morte, a sua morte foi uma morte extremamente sofrida, angustiosa. Aquele homem gemia de dor, aquele homem tinha vômitos provocados, ele vomitava constantemente. E quando já não tinha mais nada para vomitar, a ânsia vinha, e em grande desespero, em grande aflição, ele faleceu. Charles Darwin, você sabe, ele foi o pai da teoria do evolucionismo, uma teoria que tem se colocado contra a ideia de um Deus criador. Mas um detalhe sobre Charles Darwin. Charles Darwin, na sua infância, ele foi cristão. E Charles Darwin, a sua oposição a Deus, se deu quando a sua filha de 12 anos faleceu. Então o que ele tinha na realidade era uma revolta. Mas mesmo nos últimos momentos de vida, ele nunca se classificou como um ateu. Ele nunca negou a existência de Deus. E a sua mulher também era cristã. Conta-se que Voltaire, filósofo francês, conhecido como o príncipe dos ateus, quando morria também, na noite em que ele morreu, foi uma noite terrível, pois aquele homem urrava como um animal, aquele homem gritava de dor e desespero, ao ponto de as pessoas fora de casa o ouvirem. E em grande sofrimento, em grande desespero, aquele homem faleceu. Aquele que desenvolveu a sua força não se desespera diante da dor, do sofrimento, da oposição, nem mesmo da morte. Mas aquele que não tem esperança, qualquer coisa lhe limita, qualquer coisa lhe para, qualquer coisa lhe mata, qualquer coisa lhe destrói. Você compreende, enquanto você olha para Jesus, o exemplo que você tem em Jesus? Quando aqueles homens olham para Jesus, e eu me refiro aos discípulos de Jesus, eu imagino aqueles homens sentados talvez, e Jesus de pé diante dos soldados que vieram para prendê-lo. E aqueles homens a olharem para Jesus, eu imagino seus olhos brilhando, a admiração que eles têm por Jesus, a admiração que a atitude de Jesus causou naqueles homens. Que admiração você tem causado nas pessoas, que impacto você tem causado nas pessoas. A admiração que você causa nas pessoas só é possível quando você demonstra postura, força e coragem. Ninguém admira pessoas fracas, ninguém admira pessoas limitadas, ninguém admira pessoas derrotadas, ninguém admira pessoas medrosas. E Jesus demonstra a sua coragem, a sua força. E a força de Jesus inspirou os seus discípulos. E até esses discípulos, que ficaram medrosos naquela ocasião, a partir do exemplo de Jesus, se posicionaram e adquiriram em si, desenvolveram a sua própria força. E todos eles, na sua caminhada cristã, enfrentaram o martírio, enfrentaram a morte, por causa do exemplo que Jesus deu. Só existe uma forma de você viver para sempre. E eu não estou me referindo à eternidade. Eternamente todo ser humano, toda alma, ela vive. Mas só existe uma forma do ser humano viver eternamente na terra. É viver dentro de outras pessoas. É quando você inspira vidas de uma forma tão tremenda e tão extraordinária, que por mais que você vá, o seu exemplo fica, a sua força fica, a sua coragem fica. Jesus inspirou os seus discípulos, e por causa da força de Jesus, o cristianismo é o que o cristianismo se tornou. O cristianismo é o que é hoje, tem a força que tem hoje,
e alcança vidas como alcança hoje, por causa do exemplo de Jesus. Só existe uma forma de você continuar vivo aqui na terra: é você marcando vidas, é você sendo importado para dentro de corações. Diante daquela cena, Pedro se encoraja. Pedro toma a espada, tira a espada da bainha e fere Malco, soldado do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote. Jesus repreende Pedro. Jesus pega a orelha daquele soldado que Pedro havia decepado, coloca no lugar de novo, cura aquele homem. Olha a força de Jesus. Você é forte o suficiente para socorrer quem quer te matar? Olha o exemplo que Jesus está dando. Compare você com Jesus. O exemplo que Jesus dá e o exemplo que nós, enquanto discípulos de Cristo, estamos dando. A atitude de Pedro parece uma atitude corajosa, mas compreenda, apenas os fracos buscam resolver as coisas na violência. Aquele que de fato é forte, aquele que de fato tem força, a força deles não consiste nos músculos do seu braço, mas consiste na sua capacidade de prevalecer contra tudo e contra todos, sem empunhar uma espada, sem empunhar uma arma, sem ser agressivo ou sem ser violento com ninguém, apenas com a sua retórica, com a sua palavra, com a sua postura e com a sua atitude. Foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que Jesus fez, foi assim que Jesus agiu. E a sua força deve nos inspirar. Aquele que é forte, entenda, nem mesmo a morte poderá pará-lo, nem mesmo a morte poderá limitá-lo. Jesus foi crucificado, Jesus morreu e foi sepultado. E mesmo Jesus morto e sepultado, a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia, no domingo, as mulheres estão indo ao túmulo de Jesus para ungí-lo. Que importância tem ungir o corpo de um morto? Morreu, acabou. O natural da vida é quando nós morremos, nós sermos esquecidos. Quem é forte nunca será esquecido. Quem é forte nunca será abandonado. Quem é forte, nem mesmo a morte apagará o seu nome da história. Que você adquira força em Deus e que você possa prosseguir firme, para que nada, nem ninguém possa te limitar, te parar, nem te jogar no ostracismo, nem te tornar insignificante, ou te lançar no esquecimento. Porque se o seu nome é lembrado aqui, é porque o teu nome está escrito lá. Que o teu nome permaneça escrito lá, para que você tenha relevância aqui. E você só terá relevância aqui, quando você estiver trabalhando para morar lá.